Olá, seja bem-vinda por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Biazin, sou terapeuta e mentora de mulheres. Eu costumo falar que sou facilitadora de cura feminina, né? E hoje eu quero falar com você que tem passado aí por alguns problemas de ovário. Você tem curiosidade de saber quais são os conflitos emocionais por trás disso? Então fica aqui comigo até o final que eu vou esclarecer, tirar algumas dúvidas para vocês. Por enquanto, eu vou chamando quem está comigo aqui ao vivo, avisando que estamos tendo live, né, para todo mundo vir participar, porque é um conteúdo muito bom que eu acho que todas as mulheres deveriam saber, ter mais informações sobre isso, né? O que está por trás desses nossos problemas de ovários, o que as mulheres passam e quais são os sentidos biológicos, né? Eu trabalho com a medicina germânica, para quem não conhece a nova medicina, né? A medicina da causa raiz emocional. A gente, na maioria das vezes, a gente passa por algum evento traumático ou algo inesperado que a gente não esperava. Alguma notícia, algum acontecimento, algum fato que nos pegou de surpresa e nós fomos surpreendidas com isso. E muitas vezes, quando isso acontece, que nós estamos de forma isolada, que nós estamos sozinhos, ou sozinhos fisicamente em algum lugar, ou sozinhos no sentido de apenas nós sentirmos aquela emoção, aquele impacto, ou saber aquela notícia, não ter ninguém por perto, ou cabe a nós mesmas resolver esse problema. Então, quando a gente tem um evento traumático de forma isolada e inesperada, se a gente não consegue resolver essa massa de conflitos, a gente acaba desenvolvendo DHS, que são doenças, né? Que são sintomas. Lógico que a gente primeiro tem que passar por um diagnóstico de um profissional em cada área, né? Por exemplo, como hoje nós estamos falando sobre ovários, primeiro passar por um ginecologista, fazer todos os exames e tratar com o ginecologista realmente. Mas não é só o tratar com o ginecologista. Nós falamos que a medicina germânica, o profissional da área da saúde integral, ele não pode olhar apenas para a causa, o sintoma em si. Por exemplo, uma ovarite, no caso, ou um tumor. A gente tem que olhar mais profundamente. A gente, como profissional da saúde, como terapeuta de saúde integral, nós costumamos olhar para o indivíduo como um completo, como um ser que tem alma, que tem um corpo, que tem um espírito, que tem emoções, que tem a psique. E se a gente não olha para tudo isso, aquele sintoma ele pode retornar, ele pode voltar novamente com o passar do tempo, se a pessoa em questão tiver novamente outro conflito com a mesma denotação que ela deu no primeiro, que eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Dri, mas como funciona essa medicina germânica? De acordo com o Dr. Hammer, que é um médico alemão, que começou a estudar sobre isso, sobre os sintomas emocionais por trás das doenças, ele fala o seguinte, que quando nós passamos por esses eventos dessa forma, o nosso corpo, ele tenta resolver aquele problema sozinho, se nós não paramos para dar um novo significado. Então, quando o nosso corpo ele começa a resolver sozinho, ele muitas vezes ele pode desenvolver algum tipo de sintoma. Mas para isso vai muito também de qual foi o sentido que você deu para aquela questão. Se for um sentido de raiva, se for um sentido de medo, se for um sentido de desvalorização, qual foi o sentido que você deu para aquele conflito? Aí, sim, você vai saber qual é o órgão que vai ser atingido. Mas como assim? Em alguns casos, quando a gente nasce, a gente, já na barriga da mamãe, durante a formação, a gente tem a lateralidade biológica. Essa lateralidade biológica
não tem nada a ver com o nosso fisiológico. Se eu utilizo a mão direita ou a mão esquerda para desenvolver minhas atividades, não. É cerebral. Se nós vamos funcionar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, com a lateralidade mais direita ou com essa lateralidade mais esquerda. Isso nos tornará uma pessoa que vai desenvolver um certo comportamento. Essa lateralidade, ela tem que ser feita através de uma técnica que o terapeuta vai desenvolver com o paciente para descobrir qual é a lateralidade biológica. Pode ocorrer de no dia a dia, no decorrer da vida daquele paciente, ele ficar em outro estado, ele pode mudar esse estado, mas isso não quer dizer que mentalmente ele mudou, não. Algo aconteceu para que ele começasse a agir de forma diferente. Mas a lateralidade biológica, ela vai nascer conosco e vai permanecer até o final de nossas vidas. Então, em alguns sintomas, nós temos que primeiro diagnosticar também qual é a lateralidade do nosso paciente. Por isso que é tão importante passar pelo terapeuta para a gente poder fazer uma avaliação mais completa, né? Um mapeamento mais completo, porque cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa dá uma informação e um sentido para aquela notícia, para aquele fato diferente. E é muito importante que, junto com o terapeuta, ele faça todo esse mapeamento para poder descobrir qual é a causa raiz dos seus sintomas. Então, como eu falei, no caso dos ovários, dependendo do sentido biológico, ele vai também ter uma resposta biológica. Dri, mas sempre que a gente tem um fato inesperado, uma notícia inesperada, a gente vai desenvolver um sintoma? Nem sempre. Depende do tamanho da massa desse conflito, depende do tamanho que aquilo significou para você, depende do sentido que você deu para aquilo ali. Então, tem todo um passo a passo, tem todo um processo por trás disso. Porque nós também, o nosso próprio organismo, vai dar conta de algumas demandas, né? Dependendo, nem sempre um cachorro vir atrás de mim, para mim vai se tornar um fato traumático. Pode ser que eu mesma resolva aquilo ali internamente comigo mesmo, fale, olha, é só um cachorro, seja bem-vinda, Luísa. Que eu mesma dê uma solução para aquele problema e eu não tenha uma resposta biológica. Mas se aquele cachorro que veio para cima de mim, eu não consegui resolver aquele conflito e eu dei uma conotação, um sentido biológico maior, pode sim. Se esse processo se reincidir, né, se acontecer novamente, eu posso sim desenvolver uma resposta biológica do meu corpo porque eu não resolvi aquele problema. Mas vamos voltar aos problemas de ovário, né, que é o nosso tema hoje aqui da live, que na verdade eu coloquei alguns posts aí no meu feed, para quem não viu, pode ir lá e rever, olhar os sentidos biológicos, também aí nos meus stories aí no Instagram. Mas para esclarecer e tirar algumas dúvidas que me perguntaram, eu resolvi fazer essa live para trazer mais clareza para vocês, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o ovário, qual é o sentido do nosso ovário na mulher? Além da ciclicidade, né? Que nós somos cíclicas, que nós sempre vamos ter esse lado cíclico. O que é cíclico? De fases, né? Nós temos fases. E o nosso ovário, ele vai também passar por essas fases que nós temos, que é a fase ovulatória, que é a fase pré-ovulatória, que é a fase pós-ovulatória. Então, tudo isso, olha, o ovário ele vai passar por isso. Então, o ovário ele está ali para a produção de óvulos. Para que essa produção de óvulos? É para a gente o quê? É a fase germinativa, para germinar, para produzir, para procriar. Então, esse é uma das funções dos nossos ovários, né? É suprir, guardar, armazenar aqueles óvulos que vão ser produzidos para eles serem germinados.
E eu vou falar também sobre o conflito em cima dessa fase germinativa. E a outra é a folicular, que é a fase hormonal, que é a produção dos nossos hormônios, né? Os nossos hormônios, eles são também produzidos, alguns hormônios femininos, que é a parte de estrogênio, né? E também de progesterona, que são os hormônios produzidos nos nossos ovários, que a gente também passa por esses processos. Então, para deixar claro, nós temos essas funções, que é a fase, né, de transformação dos nossos ovários, e isso sim atrapalha no nosso comportamento. Nós mulheres, nós não temos um só comportamento. Nós mulheres passamos por diferentes comportamentos. Eu costumo dizer que cada fase menstrual a gente é de um jeito, é como se fosse várias em uma só. Quem aqui passa por isso pode colocar aí, pode tirar suas dúvidas. A gente passa a fase mais introspectiva, que a gente não quer muita conversa, que a gente não quer se abrir muito, que a gente quer se manter mais privada. Tem aquela fase que a gente está mais produtiva, mais comunicativa. Tem a fase que a gente está mais envolvente, mais atraente. Então, a gente vai passando por todas essas fases, né? A ciclicidade feminina. E tudo isso vem através também, além do yin e do nosso yang, dos nossos ovários. Olha a importância que o nosso ovário tem, né? Aí no nosso sistema reprodutor, né? Porque além de ovários, tem o útero, os nossos seios também faz parte do nosso sistema reprodutor. Então, toda essa questão, eu falo por isso que é um ser integral, porque tudo é em cima de sistemas. Nós vamos abrindo sistemas e nos descobrindo e nos envolvendo a cada dia. Por isso que o autoconhecimento, por isso que o autocuidado é tão importante para nós como mulheres. Então, aqui nessa live eu quero falar um pouquinho qual é o sentido por trás desses problemas emocionais. Qual o sentido? Por que muitas vezes as mulheres têm problemas de ovários? Então, quando é nessa fase, que é na fase germinativa, que é a fase de germinar, que é na fase da produção, que é na fase da procriação, que é na fase ali a produção dos óvulos. Quando a mulher ela tem algum problema, lembra que é algum trauma de forma inesperada e que seja impactante, que você teve de forma isolada. Então, quando é nesse sentido germinativo, que é relacionado à família, à perda familiar, lembrando outra coisa, gente, pode ser algo real ou imaginário. Por exemplo, eu tenho alguém que eu ame muito, um sobrinho, por exemplo, que eu amo muito e tenho aquele sobrinho como um filho. Ele é um filho para mim de forma imaginária. Eu imagino que ele é o meu filho, porém ele não é o meu filho biológico. Ou então eu tenho um bichinho de estimação e eu trato aquele bichinho de estimação como um filho, como um parceiro. Então, de forma, ele não é o meu filho biológico, mas eu dou um sentido para ele como se ele fosse parte da família. Então, quando eu sofro algo na fase, ali no germinativo, que é justamente isso, por isso que é importante saber a lateralidade biológica. Por quê? Para que eu saiba se aquele teu sintoma, se é o teu ovário direito ou se é o teu ovário esquerdo. Cada um vai estar relacionado a conflitos diferentes. Por isso que tem que passar por um profissional, por uma consulta, por um mapeamento, para a gente saber bem se está relacionado com isso que eu vou trazer aqui. Porque se por exemplo, pode ser, se for relacionado a trabalho, a parceiro, a irmãos,
Eu tenho que saber qual é a lateralidade biológica. Se é sobre mãe, se é sobre filhos, eu tenho que saber a lateralidade biológica para eu saber qual é o conflito, mapear melhor e a gente ir direto na causa raiz. Não adianta você escutar essa live e falar assim, eu tenho esse problema porque eu passei por isso. Não, não é assim. Você tem que passar pelo profissional, eu estou aqui para te ajudar, para esclarecer, para tirar dúvida, manda no direct, manda uma mensagem, entre em contato no link da bio, que eu vou estar fazendo junto com você um mapeamento real para a gente poder chegar na causa raiz dos sintomas. Esse sintoma pode ser causado você ainda na barriga da mãe, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Às vezes nem veio de você, foi algo que a sua mãe passou e passou geneticamente para você. Adriana, mas passa um problema desse grau de mãe para filho? Nós nascemos geneticamente com células que já trazem memórias celulares dos nossos pais. Sim, já trazemos isso. Só que vai acontecer se você passar por um conflito parecido com o da sua mãe e lembra da interpretação e você também der a mesma interpretação. Como você já tem aquela célula, você tem uma predisposição. Isso não quer dizer que você vai passar por isso e vai ter. Você tem apenas uma predisposição. Se ele vai ser ativado ou não, vai de acordo com as interpretações que você tem e vai de acordo com a tua vida pessoal, com os fatos que vão acontecendo na tua vida. Nem sempre aquilo que seus pais passaram, você vai passar também para desenvolver as mesmas coisas. Não quer dizer, meu pai morreu de infarto, eu vou morrer também. Não, não tem nada a ver. Você pode sim ter essa predisposição, mas se você não passar por nenhum conflito biológico e não der a mesma conotação que ele, você pode muito bem não desenvolver aquele DHS que nós chamamos, né? Que são os sintomas. Então, quando você passa quando você tem uma grave perda, que é uma grave perda? Perda por morte ou no sentido simbólico. Lembra que eu disse que pode ser no sentido simbólico, eu perdi aquela pessoa que eu amava, eu perdi aquela pessoa que eu gostava muito. Seja bem-vinda, amiga. Então, dependendo se for uma grave perda do sentido traumático, inesperado, lembra que eu já falei? Traumático, inesperado e de forma isolada, você pode sim, se for nesse sentido germinativo de alguém que você tinha, que você amava, perdi um filho, por exemplo. Eu posso perder um filho realmente? Posso. Eu posso ter um aborto, meu filho pode falecer, ou eu posso, meu filho, simplesmente casar e ir para a casa dele e eu dar um sentido biológico de que eu perdi o meu filho. Ou então o meu filho foi estudar fora, perdi o meu filho. Então eu não perdi porque ele morreu, mas para mim aquela dor profunda foi um sentido de grave perda. Então eu posso desenvolver um problema de ovário. Por quê? Porque lembra, tá relacionado ali à fase germinativa, à procriação. Geralmente vai estar envolvida a parceiro, a filhos. Então, quem passa por esses problemas, dá uma olhadinha. Será que você passou por alguma coisa assim? Um conflito de perda do filho virtual. Lembra que eu disse do filho? Um cachorrinho. Às vezes, muitas mulheres têm um bichinho de estimação e aí, algum tempo depois, começa a ter problema de ovário. E aí, não entende o porquê daquele problema de ovário. Por quê? Lembra, foi uma grave perda para você e você tinha aquele bichinho como seu filho. Muita gente chama o bichinho de filho, né? Então, de repente você aí coloca aí para mim, quem já passou por isso, quem já perdeu algum bichinho que tinha como filho. Então, de acordo, a gente vai fazer
olhar a lateralidade biológica, vai fazer todo um mapeamento para ver se realmente tem a ver com aquela perda, com aquele filho, né? Ou medo de perder. Então, às vezes a mãe tá ali, já teve uma perda de um filho, mas ela conseguiu resolver aquele conflito, ela conseguiu entender, ela conseguiu ressignificar. Mas aí, algum tempo depois, ela engravida novamente. E aí ela começa a ter medo de perder aquele filho que ela tá. E aí ela pode desenvolver um problema de ovário. Ou então o filho, ela tá sempre com medo, o filho é pequenininho e ela tem medo que algo aconteça com aquele filho e ela tem sempre aquele medo grave de perder, tá sempre naquela ansiedade. Ela pode sim desenvolver um problema de ovários. Então, eu espero que essa parte do germinativo, que vocês tenham entendido. Aqui é um resumo, é muito mais profundo, o mapeamento é muito mais profundo, porque muitas vezes a gente pensa que é algo que aconteceu agora e às vezes foi algo que aconteceu na nossa adolescência, ou na nossa infância, ou no nosso transgeracional, foi com a nossa mãe, foi com a nossa avó, e aí vem também nessa fase, né, nas nossas células, essas memórias celulares. Dri, e o que acontece quando a gente passa por isso aí? Então, na fase do conflito, que é ali onde a gente está passando por aquele medo, passando por aquele, se ele foi muito profundo, você vai ter o que nós chamamos de fase ativa, que é a proliferação celular. Aquele ovário, ele vai começar a se proliferar, ele vai começar a entrar em aumento de produção, ele vai começar a produzir mais, porque lembra que ele está relacionado a germinativo. O que é germinativo? Produzir óvulos. Então, se eu tenho medo de perder, porque está ligado a procriar, o meu organismo vai entender o quê? Se eu tenho medo e corro o risco de não procriar, eu vou produzir mais óvulos. Então, ele vai aumentar essa produção, proliferação celular. E aí sim, pode aparecer tumores, pequenos tumores ali nos ovários. Mas isso é na fase ativa. Quando passa essa fase ativa, que ela começa a entrar na PCL, que é na resolução do problema, ela vai ter a necrose. O teu organismo sozinho vai começar a diminuir essa produção. Por quê? Porque você já resolveu aquele problema. Então, muitas vezes, há mulheres que têm essas alterações, né, na menstruação. Nossa, esse mês veio tanto o meu ciclo e eu não entendi o porquê. Porque às vezes você passou por isso, o teu organismo, ele aumentou a quantidade de óvulos e quando ele começou a diminuir, a necrosar, veio a maior quantidade de menstruação. Às vezes você estava passando por algum conflito biológico e o seu próprio corpo foi resolver. Então, é o que a gente chamou. Mas se essa necrose estiver muito forte, se já tivesse inflamando, aí o que é que ia acontecer? Você ia começar a ter inflamações, né? As inflamações iam começar a aparecer, às vezes vem aquela sensação de febre, né? Vem aquela sensação de mal-estar. Por quê? Porque teve esse aumento na produção, teve essa diminuição e o seu corpo está tendo uma resposta biológica. Por isso que tem que passar. Boa tarde, meu amor. Passei para deixar um beijo. Outro, Roberta, seja sempre bem-vinda, meu anjo. Saudade. Então, o nosso corpo, ele vai sempre, lembra, tentando resolver as massas de conflitos que nós não conseguimos. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para nossas emoções. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o folicular. O folicular já está ligado a hormônio, a hormonal. Para que os hormônios servem?
para a nossa fertilidade, para a nossa capacidade de seduzir, né? O objetivo dos nossos hormônios femininos e masculinos é para quê? É para seduzir o outro, é para garantir que o outro venha a mim. Então, quando a gente passa por um conflito biológico com essa parte folicular, ele também tem um sentido de perda, porém não é de grave perda de alguém. É como se fosse perda por desvalorização, por eu me sentir desvalorizada, por eu me sentir não capaz mais de seduzir o meu companheiro. Principalmente ali quando a mulher começa ali nos seus 45 anos, 50 anos, que a mulher começa a entrar no processo de pré e de menopausa, onde ela vai diminuindo os hormônios, né? Ela vai começar essa diminuição do progesterona, que é esses hormônios, e aí ela vai se sentir incapaz de seduzir, vai se sentir menos atraente, ela vai se sentir, como é que eu posso dizer, agora eu não posso mais ter filhos, agora eu não sou mais produtiva. Então, quando ela tem e ela começa a ter, gente, não quer dizer que todo mundo que está nessa fase vai desenvolver. Lembra que eu falei que tem que passar por momentos, tem que aquilo ser traumático para você, de forma isolada e de forma impactante. Então, se não teve essas conotações, se você já vem se preparando para essa menopausa, lógico que você não vai ter uma resposta biológica. Mas se de repente, como a gente vê aí muitas mulheres que se dedicam ao profissional e de repente ela se vê ali nos 40 anos, não teve filho, e ela pode se entrar nesse conflito emocional de, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não sou capaz mais de produzir filhos, eu não sou mais capaz de seduzir um parceiro para ter um relacionamento e ter uma família. Eu não sou mais tão atraente. Então, vai muito do sentido que você vai dar para atingir os ovários. Então, tem todo um mapeamento aí para a gente chegar se realmente o seu conflito é esse. Então, quando eu tenho também um conflito semigenital desagradável. O que é isso de um sentido semigenital desagradável? Acompanhado de muitas vezes de um sentimento de culpa, de golpe baixo e de sujeira. Então, por exemplo, eu tive um parceiro e esse parceiro me traiu. E aí eu me sinto desvalorizada porque eu não tive capacidade de seduzir e aquilo que ele fez é uma sujeira. Aquilo que ele fez foi uma traição. Aquilo que ele fez foi um golpe baixo. Pode sim afetar o seu ovário. Ou se você tem um parceiro e de repente você não quer mais ter uma vida íntima. E aí toda vez que você tem que ter uma vida íntima, você sente aquela sensação de que sujeira, de que eu não quero. Então também pode ter esse sentido, essa conotação biológica. Conflito de ser denegrida. Então, às vezes, você tem um parceiro que te xinga, que te humilha, e você tem essa sensação de desvalorização por conta do seu parceiro. Eu não consigo mais ser atraente, e ele vai denegrindo a minha imagem como mulher. Aqueles parceiros que ficam dizendo, você não consegue mais ter filhos, você já tá velha, você não é mais atraente. Então, se a mulher, ela se sente também desvalorizada, ela teve a perda de reproduzir, de capacidade de seduzir aquele parceiro, ela também pode desenvolver problemas no ovário. Só que nessa fase, quando o problema é assim, já não vai ter a proliferação, já não vai ter o aumento de óvulos, porque não está relacionado a produzir mais filhos, proliferar a espécie.
Lembra? Aqui é hormonal. Tomar uma aguinha. Como é hormonal, nas fases ativas do conflito, ele vai dar vários outros sintomas. Ele pode te dar disfunções de menstruação. Então, às vezes, você pode ter um fluxo maior, um fluxo menor, ter um prazo maior entre uma menstruação e outra. Você pode ter fluxos de 14 dias, de 15 dias. Então, se você está tendo essas disfunções aí na menstruação, às vezes você também está passando por esses conflitos, aí está nessa fase aí de desvalorização. Então, vamos olhar com amorosidade para a nossa ciclicidade, né? Já na fase resolutiva do conflito, quando a mulher já está resolvendo, quando tudo já passou, aí sim vem a proliferação celular. Já passou, já resolveu, já consegui resolver, ou então o meu próprio corpo já conseguiu resolver isso. O que é que vai acontecer? Vai ter o preenchimento dessas áreas. Aí ele vai começar a produzir a quantidade necessária de óvulos para você ter um fluxo e hormônios necessários. Então, é importante a gente lembrar que para a gente identificar realmente qual é a raiz do seu sintoma, é necessário passar por uma consulta para a gente juntas entender, pesquisar, olhar a sua lateralidade biológica, ver o que está por trás e chegar à causa raiz. Por que a causa raiz? Porque de repente você teve mais de um evento no mesmo sentido. E eu resolvo o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, e não o primeiro conflito, esses conflitos vão continuar aparecendo para você. Então, é necessário a gente descobrir qual foi o primeiro conflito que você teve, a causa raiz, o que causou tudo isso realmente, quando tudo começou. Fazer um mapeamento, quando a gente chegar na causa raiz, que você entender, que nós entendermos juntas, que a gente puder ressignificar, dar um novo sentido biológico, um novo sentido emocional, aquela massa de conflitos ser diminuída. No caso de um câncer, eu tive um câncer e você vai ter que fazer todo o tratamento, né? Para que resolver esse câncer, resolver esse tumor, às vezes é até tirar, mas é necessário fazer o processo terapêutico. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente não dá e não olha para as nossas emoções, elas vão, lembra, o nosso corpo sozinho vai tentar resolver os nossos problemas. Então, esse problema não resolvido, o meu corpo pode procurar outra forma de resolver sozinha. É o caso aí de muitas pessoas que falam, nossa, eu tratei um câncer em tal região e de repente apareceu na mama. Por quê? Porque a causa raiz dos sintomas não foi olhado com amorosidade e às vezes você deu outro sentido biológico, você foi criando outra massa de conflito e aí aquilo vai só aumentando. Então, se você é mulher e deseja saber mais qual a raiz dos seus sintomas, entender mais o que está por trás dos seus problemas de ovários, teve curiosidade, entre em contato comigo. Você pode entrar no meu link da bio, fazer um agendamento. E a gente está agendando e a gente está olhando para o seu emocional, porque nós somos um ser completo, um ser na sua totalidade. E se você gostou dessa live e conhece alguma amiga, ou alguma tia, ou uma avó, que também tem esse tipo de problema, não deixe de ser uma semente. Compartilhe essa live com mais mulheres que também precisam de mais informações. Essa é a informação que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.